Para reforçar essa convocação para o próximo domingo, o pastor Silas Malafaia. Pastor, bom dia. É uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui, pastor. Bom dia. Prazer e alegria estar com você mais uma vez. Obrigado, pastor. Pastor, eu estou tratando de convocação, porque não tem outra alternativa. Nós temos que ir às ruas. Eu tenho feito um convite especial para quem está no norte do Paraná, sul fluminense, sul de Minas, mas em especial para o povo conservador do interior do estado de São Paulo. Nós precisamos lotar a Avenida Paulista, porque o compromisso, não só com o senhor, mas com o presidente Bolsonaro, aumenta em função de toda essa perseguição agora declarada, né, pastor? Eu tenho dito porque é constitucional, o povo é o supremo poder de uma nação. Ao povo se dobra STF e Congresso Nacional e presidente da República e qualquer um de nós. Então, tudo, não temos saída, o Pitoli, tudo passa pelo povo. Nesse momento de abuso de autoridade, nesse momento de injustiças, ou o povo brasileiro se posiciona, ou então as gerações futuras vão sofrer, as instituições vão fazer com que o Estado democrático de direito não tenha nenhum valor, como estamos vendo na Venezuela. Então, é de máxima importância seu posicionamento em estar presente, para marcarmos uma posição, porque é muito mais sério, é muito mais profundo, porque toda essa perseguição, essa injustiça, Bolsonaro e toda essa gente, certo? Tudo isso daí, nós já vimos esse filme na Venezuela. É para tirar a liberdade daqueles que podem novamente chegar em posições altas da nossa nação. É um jogo para impedir. O resumo dessa ópera toda, Pitoli, é o seguinte: vamos impedir a todo custo que Bolsonaro seja candidato novamente a presidente do Brasil. Toda essa farsa montada, o resultado final é esse aqui. Só que a questão não é só Bolsonaro. O alvo é Bolsonaro. Mas a questão é a liberdade de todos nós, a questão é você ter o direito de escolher quem você quer e as instituições, cada uma no seu local, cada uma no seu quadrado, como diz a garotada, tá? Porque para que haja um Estado democrático forte, para que haja verdadeiramente uma república num país, você tem que ter a independência dos poderes. E nós estamos vendo, e não é de hoje, a intromissão vergonhosa do STF em questões do Legislativo e em questões do Executivo. Então, é importante, nesse domingo, a partir das 14 horas, todo mundo está lá, por você, pelo Brasil, por suas gerações. Domingo agora, 14 horas na Paulista. Pastor, e tem uma outra situação que é importante a gente tratar, né? Entendo eu que essa perseguição em cima do presidente Bolsonaro, nítida que é, agora todos sabem o motivo pelo qual, é um ódio alimentado, enfim, eles estão, imagino eu, medindo as consequências de uma eventual prisão do presidente Bolsonaro. Eles estão medindo, estão tateando ali para saber, e se prendemos, e como será, e se isso de fato acontecer, qual será a reação da população. É mais um sinal, a Paulista lotada, de que essa ideia de prender o Bolsonaro não vai ser uma boa decisão, né? É perfeitissimamente. É o que eu digo. Olha, a prova do que eu estou falando é quando a Débora foi condenada a 14 anos, porque o povo, a massa, não é, devido à cultura, a todas essas condições históricas do Brasil, de ensino e tudo, nós temos uma massa. O povão, ele não entende muita coisa que está acontecendo, principalmente em campo jurídico. Mas quando veio a condenação da Débora, o povão, que não tem nenhum conhecimento jurídico, entendeu dizendo assim, peraí, uma mulher condenada a 14 anos por causa de um batom e narcotraficante liberado, assassinos liberados, aquilo ali acendeu uma luz e houve uma pressão
violenta popular em redes sociais, sabe? Eles perceberam, o que fizeram? Botaram a mulher em casa. Para você ver, Pitoli, como é que é. Nem eles não têm como suportar a pressão de um povo. É uma pequena demonstração como o povo é o supremo poder. Então, o voto divergente de Fux, né, dizendo, não, essa mulher não tentou golpe de Estado, nem golpe violento, não. Então, essa posição de Fux contrária, dando a ela 1 ano e meio, né, por aquilo que está na lei, para alguém que vai macular patrimônio público, as pessoas passaram a perceber que tem alguma coisa errada nisso. Despertou a atenção das pessoas, porque é uma coisa tão simples para se entender, como uma mulher que picha com batom uma estátua, uma coisa que lavando, limpa, nem destruiu. Como é que essa mulher pega 14 anos de cadeia? Aí, rapidamente, botaram a mulher em casa. Então, só tem um jeito de toda essa farsa, de toda essa injustiça, de toda essa farsa de pseudo-golpe cair, chama-se pressão popular. Agora, pastor, tem uma outra questão também, não é? A luta é pela justiça e a luta também é pela liberdade. Existe a possibilidade hoje do Supremo Tribunal Federal liquidar aquela votação e já sair com a tese, segundo o próprio Barroso, com relação ao Marco Civil da Internet, o artigo 19. E essa comunicação que temos aqui, pastor, né, do jeito que o senhor comunica, as críticas que o senhor faz, pode ser encarado como discurso de ódio, né, um conteúdo nocivo, plataformas que restringirão o acesso àquilo que o senhor faz, àquilo que o senhor fala, a exemplo da Auriverde também. Ou seja, nós precisamos também lutar por essa liberdade que está por um fio, pastor. A coisa é tão vergonhosa. Qual é o jogo? Tá aí o Fachin, que é esquerdopata de carteirinha, foi cabo eleitoral de Dilma. Ele disse, não, as plataformas não podem substituir o judiciário. Isso é um absurdo, mas qual é o jogo, Pitoli? O jogo é o seguinte, você já imaginou? Centenas e centenas de milhões ou bilhões de informações que são postadas todo dia. Como é que essas plataformas vão se proteger? Elas vão se proteger da seguinte maneira: censura, um espirro vai ser censurado. Por quê? Eles vão pagar a conta? Então, o STF anulou o poder do judiciário. Eles simplesmente disseram, não existe mais primeira instância nem segunda. A justiça é a plataforma. Para quê? Para se protegerem de crítica, Pitoli. Para se protegerem de denúncias contra eles, Pitoli. Eu vou dizer isso lá na Paulista também. Estou falando em primeira mão aqui para você. Esse é o jogo, Pitoli. O jogo é autoproteção para as barbáries que eles cometem. Então, qual é a plataforma que vai deixar alguém falar na dúvida? Isso aqui é ou não um crime? E quem é a plataforma para julgar? Para que nós temos juízes? Para que nós temos o judiciário? Exatamente para decidir se é calúnia, se é difamação, se é injúria, que são crimes previstos no Código Penal. Então, nós temos a justiça para dizer, não, isso aí não é crime, não, isso aí não é passível. Agora, nós vamos ficar na mão das plataformas, elas vão se autoproteger, então vai haver uma censura absurda. É o jogo deles. Por que foi criado? Vamos lá, Pitoli. O inquérito imoral, ilegal das fake news, porque não tem a participação do Ministério Público, e que seu Alexandre de Moraes usa contra a arma até hoje, contra seus inimigos, é o inquérito que ele dá amplitude eterna, tá? De tempo e amplitude geral. Então, você vê, por que foi criado isso? Por que foi criado o inquérito ilegal e imoral das fake news? Porque uma revista fez acusações graves contra ministros do STF, aí criaram um inquérito lá vergonhoso, imoral, ilegal, inconstitucional, porque o artigo 129 da Constituição diz que
pertence ao Ministério Público a ação penal. Ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes é vítima, é delegado, é promotor e juiz, nem na Inquisição. Então, esse jogo é para autoproteção deles. Isso interessa muito a Lula, isso interessa muito à esquerda, porque jogam combinado. Essa, lamentavelmente, é a situação e a vergonha num Estado democrático de direito, que não acontece em nenhum lugar do mundo democrático. As plataformas vão decidir o que é certo e errado à luz da justiça. É o absurdo e a vergonha. E sabe o que está acontecendo? Com a conivência da grande imprensa, com a conivência da OAB, com a conivência da ABI, com a conivência de parte ou grande parte do Congresso Nacional. Pastor, aqui comigo Eduardo Borgo. Borgo tem uma questão para o senhor. Pois não, Borgo? Bom dia, pastor. Prazer falar com o senhor. Pastor, esse julgamento é uma farsa, isso aí está muito claro para todos que querem enxergar a verdade. Nós também temos a iminência da aplicação da lei magnífica em algumas autoridades aqui no Brasil. Teve o julgamento do Carvajal, né, que era ligado ao Hugo Chávez, e nós temos notícias que ele delata, né, ele acaba apontando algumas autoridades na América Latina com envolvimento com o narcotráfico. E aí vem o Lula em seguida e faz um ataque direto ao presidente americano. O senhor acredita que o Lula está virando a chave diante ali a possibilidade de vir à tona todos os crimes do PT e dessa turma que comanda, que aplicou a ditadura no Brasil? Olha, eles estão jogando combinado. Você viu as defesas de Lula quando começaram a surgir a questão do Congresso americano que está investigando e de sanções do governo americano contra essas pessoas de utilização da lei que você acaba de falar? Você viu como é que Lula vem em defesa de Alexandre de Moraes? Irmão, tá tudo combinado, é tudo se protegendo. Para pensar. Há pouco tempo atrás, Alexandre de Moraes era arqui-inimigo do PT. E há um princípio nessa esquerda mau caráter. É o seguinte, você é meu inimigo, mas se você atacar o meu inimigo, vira meu amigo. Gente, o Alexandre de Moraes, na USP, chamou o governo Lula e Dilma de ladrões e de corruptos. E hoje são alinhadíssimos. Interesse comum, é um conluio que nós estamos assistindo nesse país, gente. Isso é uma vergonha. Agora, amigo, a coisa, eu não sei, mas pelo que indica, eu estava vendo o Paulo Figueiredo, não é? Depondo lá em subcomissão do Congresso americano. Amigo, se esse negócio ferver para cima de Alexandre de Moraes, não vai ser brincadeira, não, porque a coisa é muito violenta. Atinge o cara, atinge família, atinge tudo. Não pode ter cartão de crédito, contas em banco nenhum, não entra na América, é uma trava violenta. Então, eles estão gritando, estão berrando, mas o americano não está nem aí para isso. Nós vimos agora, meu amigo, a Espanha, e isso não é colocado em primeira página de destaque. A Espanha largou o aço em cima deles sobre o Eustáquio, querendo extraditar o cara. Não, aqui opinião não é crime. Aí o Alexandre de Moraes, que pensa que tudo é o Brasil, manda convocar o embaixador. Gente, que loucura! Quem convoca embaixador é o presidente da República. Um ministro convoca um embaixador de uma outra nação! Onde nós vamos parar? E aí a Espanha disse assim, vocês estão querendo brincar? Aí agora acabou a sentença, não tem extradição, coisa nenhuma, está encerrado. Isso, ó, todo mundo quieto, tudo de abuso de autoridade, abuso. Gente, como é que num Estado democrático de direito, opinião virou crime? Isso é aberração! O mundo democrático, como é que pode? Crime de opinião no Estado democrático de direito. Nós temos mais de 500 pessoas que caíram fora do Brasil, daqueles que se manifestaram lá, os manifestantes dia 8, e jornalistas, caíram fora para não ser presos por crime de opinião e por faxa de pseudo-golpe, gente.
Esses caras estão destruindo a democracia e se autoprotegendo. Pastor, nós vimos agora um juiz, nessa mesma linha, nós vimos um juiz aplicando uma súmula do STJ, quer dizer, cumprindo a lei, e associações de magistrados, a categoria que deveria sair em defesa desse magistrado não se manifesta, pelo contrário, acaba se manifestando só para elogiar o Alexandre de Moraes. O senhor pastor, tem bastante contato com a população. Até quando essas entidades, a OAB, por exemplo, que o senhor citou, que eu vivo cobrando aqui também, eu sou advogado, até quando essas entidades vão tentar esconder a realidade? A população já está cobrando. Quando que vai cair a máscara que essas associações irão acordar? Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Quando um povo se revolta, aí ninguém segura essa parada. Eles estão brincando, sabe? O povo brasileiro é pacífico, graças a Deus, é um povo pacífico, trabalhador, ordeiro. Nós não somos a favor de quebra-quebra em lugar nenhum, nada disso. Agora, quando um povo se revolta, quando vem uma indignação, sabe? Aí, amigo, rapidamente essa gente omissa, covarde, que faz parte do jogo, rapidamente muda de lado. Por isso que eu digo, só o povo. Não tem outra, gente. Só o povo para mudar isso. E se o povo... Vou ser bem franco. E se o povo brasileiro se omitir, se acovardar, ficar quieto, tudo isso que está acontecendo vai piorar. E uma outra coisa. Hoje não sou eu, mas amanhã pode ser. Amanhã pode ser você. E depois seus filhos. Então, é o povo que tem que decidir. O que nós estamos fazendo aí, você, Pitoli, Auriverde, nós, o que a história mostra? Para pensar. Quando você lê a história, você vai ver o quê? Que homens, que minorias, que pessoas que foram até mortas, pessoas que foram para a cadeia, são celebradas como heróis hoje, e na sua época foram escorraçadas. Então, eu quero dizer uma coisa, Pitoli, quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho a minha consciência limpa, que daqui a anos na frente, quando a minha geração, certo? Os filhos dos meus filhos, né? Quando eles disserem assim, teve aqui um cara na nossa geração que não teve medo de poder nem de poderoso. Teve aqui um cara que denunciou as arbitrariedades. Vou falar de você também, Teve gente em comunicação que não se dobrou, que não se calou, que não se omitiu sobre todos os riscos possíveis, porque esses caras têm a caneta na mão. Eles podem fazer covardia direta ou indiretamente. Qualquer covardia. Eu estou sujeito e eu sei. Mas eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente para covardia, sabe? Então, eu acho que o que me dá tranquilidade a mim, eu acho que uma coisa importante é a gente dormir e ter a consciência que eu cumpri meu dever. Não importa, sabe? Não importa se você é minoria. Existe uma questão de justiça, de correção, de consciência. E é isso, minha gente, que norteia a vida de uma pessoa. Qual é o legado que você vai deixar para gerações futuras a teu respeito? Covarde, omisso, só porque não era você? Só porque tua mãe não foi presa? Só porque teu filho não foi preso, teu pai não foi preso, tua irmã não foi presa, tua filha não foi presa? Você se omitiu? Diante de tanta covardia, para hoje, para pensar o que aconteceu lá no nazismo. Para hoje para analisar, quando param e vão lá na história, aqueles que se levantaram contra Hitler e que foram massacrados pela opinião pública da Alemanha, né? E pelo poder, e que hoje, olha, esse cara aqui se levantou, essa mulher aqui se levantou, se marcou posição. Então, a geração... Não. Na minha geração não teve covarde. Na minha geração não teve medroso nem omisso. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos mostrando ao povo brasileiro que nós estamos vivendo uma injustiça, que estão destruindo o Estado Democrático de Direito, que pessoas inocentes estão presas por uma questão... Gente, a coisa é tão covarde. A Débora pichou, né, lá a estátua. Ok, quer dar 1 ano e meio de cadeia? Nunca vi a esquerda, que quebrou o Brasil várias vezes, ninguém para cadeia. Ok, 1 ano e meio, tá, responde liberdade. E os outros, que não tem uma prova? E os outros, que não tem um ato
Ninguém, não tem um vídeo da pessoa com a pedra na mão. Ah, que estava dentro do Palácio. Ah, que estava dentro do Congresso Nacional. As provas de que quebraram, de que fizeram alguma coisa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso é uma piada, isso é uma farsa, isso é uma safadeza, isso é uma injustiça. Pastor, o senhor tem ficado sempre ao lado do presidente, enfrentado as situações, dando realmente a cara a tapa ali na frente, enfrentando o sistema. Mas eu vejo que algumas pessoas, principalmente políticos que foram eleitos ali na rasteira, ali atrás do Bolsonaro, pegando voto, falando de direito, que agora parece que estão ou tá faltando testosterona ou, na verdade, lealdade ao presidente. O senhor não enxerga que precisava de mais pessoas ali, principalmente os eleitos, deputados, senadores, inclusive, enfrentando essa bandeira? Até para reforçar o convite para o próximo domingo, né, pastor? Eu digo para você que, diante dessas coisas que você está colocando, surge alguns que a gente até aplaude, uns mais antigos e uns de agora. Por exemplo, Magno Malta, o senador Magno Malta sempre foi um cara da trincheira, cara macho, que nunca se acovardou, não apenas diante da tribuna do Senado, mas com vídeos e tudo, posição firme, sabe? Assim, um cara de guerra. Tô lembrando aqui, ó. Agora, um senador que também tem se postado, se mostrado, o Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, ele tem se posicionado muito bem. Uma novidade muito boa, o deputado Sóstenes Cavalcante, né? O líder novo do PL, que tem botado a cara, tem botado para quebrar. O Zuco, que é o líder, não é? Da minoria, né? O líder da oposição, gente nova que tem se posicionado. Agora, quando você olha, eu gosto de falar, a verdade é nua e crua, não tem que chorar. O que vocês acabaram de dizer. Quando você olha, a gama de senadores, se eu não estou enganado, são 13 ou 14 senadores lá do PL. Quando você vê 88 deputados federais, né, do PL, eu acho que está faltando mais posicionamento, mais engajamento. E tem outros, desculpa, não são só esses três que eu citei, não. Tem gente, a de Tony, a deputada de Santa Catarina, e tem outros, certo? Tem outros. Não quero ser injusto, mas muita gente, amigo, é o que eu disse, muita gente, né? Quando o líder do PP, doutor Luizinho, fez uma declaração aí numa reunião com empresários que Bolsonaro atrapalha a direita, eu postei um Twitter dizendo: quero responder ao líder do PP, doutor Luizinho. O que eu acho tão incrível é que querem usar Bolsonaro quando interessa e depois querem jogar fora quando não interessa. Eu sugiro, aí botei lá no Twitter, a Bolsonaro que faça uma chapa puro sangue e deixe esses vendilhões tudo de fora, sabe? É o que eu falei. Essa direita prostituta que se vende para qualquer um e quer usufruir, né? Quer nadar no prestígio popular de Bolsonaro e depois quer descartá-lo. O que você está falando é uma vergonha. Muita gente que vem surfando na onda de Bolsonaro e na hora que o pau tem que quebrar, se omitem e se calam. Inclusive, pastor, muitos torcendo até pelo fim trágico dessa história toda para se locupletar, se beneficiar, por exemplo. Olha, eu não quero ser, mas se ele for preso, né? Para ser alternativa, né? Virar uma alternativa. Isso é de uma deslealdade, isso é de uma sujeira. Para nós que defendemos o presidente Bolsonaro, o senhor que encabeça, né, atendendo ao pedido do presidente Bolsonaro, colocando a sua cara a tapa, como o Bogo acabou de dizer, é tão triste ver isso, né? Desses abutres, dessas hienas, né, pastor? Olha, rapaz, eu falei para uma jornalista que disse assim para mim: pastor, o senhor não acha que Bolsonaro tem que sinalizar logo? Aí eu disse assim para ela: engraçado, vocês têm uma memória tão curta. Lula preso. Só no último dia do prazo do TSE, no último dia do prazo para indicar a candidatura a presidente, é que ele liberou o nome de Haddad. E ele preso. Vocês querem que Bolsonaro agora saia do jogo e aceite
toda essa injustiça e fique, como quem diz, olha, eu vou ser condenado, eu vou ficar quietinho. Não. Falei, vocês têm memória curta? Eu não vi ninguém da imprensa dizer, Lula, você tá preso, Lula. Quem é o cara, Lula? Tem que dar logo o teu nome aí da esquerda. Ninguém fez isso. E agora, por isso que eu digo, rapaz, eu fico com nojo dessa direita vagabunda, tá? Nós temos uma direita real e temos essa história que não é direita, é centro. Não é direita. Vai me desculpar, é centro. Esse centro aí que joga, para que lado? Tem carguinho para mim, tem ministério, nós vamos com você. Não tem? Não, ó, e o governo está afundando. Então agora nós passamos a votar contra você. É isso que nós precisamos alertar o povo no período das eleições e denunciar essa gente, sabe? Que só está aqui como abutre, mais nada. Bolsonaro não tem que dizer nada, não tem que dar nome nenhum. E eu disse para ele, estou falando aqui para vocês que eu disse para ele, coloca a sua mulher, põe a sua mulher, e ela tem mais, depois de você, a mais bem colocada, vamos pro pau. Não dá mole para ninguém, não. Eles querem? Querem me prender? É mesmo, é? Querem fazer covardia comigo? Então, a minha mulher vai me representar. Tá bom? É isso que vocês querem? Amigo, não tem que alimentar ninguém. Não tem. Eu estou dizendo aqui porque eu disse para o Bolsonaro. Tem que alimentar ninguém, não, meu amigo. Se a tua mulher não tivesse posicionamento político, se a Michele não tivesse atuação política, se a Michele tivesse muito mal na pesquisa, não está aqui quem falou, assim mesmo, não diga nada. Não tem que indicar, não tem que concordar com nada. Sua mulher está bem posicionada? Tá. Depois de você, é a que ganha de Lula também. Depois de você, é a que está mais bem posicionada na pesquisa. Então, vamos embora. Vocês querem fazer covardia comigo? Vocês vão encarar a minha mulher. É isso. Meu amigo, os abutres estão aí. Sim. Nós não podemos dar carniça para abutre. Abutre não gosta de vivo. Abutre não gosta de carne boa. Abutre gosta de comer carne podre, estragada, que já não pode fazer mais nada. E Bolsonaro não está estragado. Ele tem força e tem mais. E tem mais. Se fizerem covardia com Bolsonaro, ele é o maior cabo eleitoral. Quem ele ungir vai ser presidente. Então, ele não pode dar esse mole agora para ninguém. Que não bom só ouvir presidente, assim, como deputado, senador. Que bom ouvir. Ele pôr a mão. Tudo. Exatamente. Perfeito. E outra, eu falo com o Bolsonaro, digo, Bolsonaro, por favor, nós temos que ser muito estratégicos nessas 2 vagas de Senado. Muito, 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 porque isso aí, amigo, eu ouvi por fontes não oficiais, quero ser bem honesto, tá? Mas eu converso com muita gente, então por isso que eu estou falando, né? Dizer o seguinte, que Alexandre de Moraes falou que se o Bolsonaro conseguir a maioria no Senado, ele pede aposentadoria e cai fora. E acabou. Por quê? Para não tomar um impeachment. Porque ele sabe que toda essa covardia que está sendo feita, se Bolsonaro fizer a maioria no Senado, vai dançar. E ele sabe, por causa dessas covardias. Então, eu falei, Bolsonaro, você não pode brincar de dar teu nome para ninguém que você sabe que vai se vender, que vai ser dúbio. Não pode. É muito séria a eleição de senador. Pastor, então o senhor defende uma chapa para deputados e senadores de candidatos direita raiz? Eu defendo. Para apoiar, Bolsonaro tem que fazer isso, meu amigo. Principalmente para senador. É isso aí. Principalmente. Eu já vi vários analistas políticos dizerem a eleição mais importante de 2026 vai ser de senador. Porque vai decidir o futuro de democracia nesse país. Porque só o Senado pode encarar o STF, fora o povo. Então, ela é muito importante. Pastor, o seu convite novamente, a sua convocação novamente para o próximo domingo, pastor. Bem, domingo, 14 horas na Paulista, nós temos uma temática, não é? Justiça já. Quando você fala de justiça já no atual estado de coisas, está incluída a anistia, está incluída a liberdade contra toda essa injustiça que está sendo anunciada, que vai derrubar nossa liberdade,
que não quer anistia de pessoas inocentes. Então, esse é um tema que engloba tudo. Não apenas a questão relativa a Bolsonaro, mas toda essa injustiça que está sendo cometida de cerceamento de rede social, de pessoas do povo sendo presas e condenadas a penas vergonhosas, a perseguição a Bolsonaro e nossa liberdade, porque quando a justiça se manda, quando a justiça não é mais trabalhada, não é mais executada, meu amigo, a injustiça prevalece em todos os campos. Então, nesse domingo, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista, vamos lá, gente. Opa, vamos marcar nossa presença. Você é muito importante. Cada brasileiro é muito importante, como você falou, principalmente São Paulo, né? Aqui o Sul Fluminense, Minas Gerais, Paraná, pessoal que está mais perto, que é mais fácil de chegar, não é? Até a Avenida Paulista. Vamos lá, que eu tenho certeza que é uma demonstração de cidadania, amor à pátria e pela nossa liberdade duramente conquistada. E nós temos uma carta constitucional que nos dá o direito de pensar, o direito de se manifestar contra a censura, contra tudo isso que nós estamos assistindo no Brasil. Pastor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Domingo estaremos juntos. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe você. Deus abençoe todos os amigos que estão nos acompanhando. Deus abençoe o nosso querido Brasil.